Olá, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por estarem mais uma vez aqui comigo, me acompanhando nessa minha fazedura de moda, né? Nessa minha invenção, nesse meu momento vlogueirinho, né? Eu que sequer sei editar um vídeo decentemente, né? Agradeço infinitamente a disposição de assistir, de comentar. Foi lindo, 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 lindo o retorno dado ao episódio 1. Eu recebi inúmeras mensagens, sejam elas públicas ou privadas, me contando experiências de inserção ao mundo da literatura, histórias lindas que me emocionaram. E as pessoas voltaram, né, no passado e reviveram suas infâncias e pensaram como é que se deu essa inserção. Foi tudo tão bonito, fiquei tão contente, eu agradeço infinitamente, tá? Quem não viu, o vídeo número 1, episódio 1 está aí no canal, é só assistir e depois a gente continua trocando as nossas experiências. Bom, o vídeo de hoje eu pretendo ser bem sucinto. Eu quero falar sobre o primeiro contato com o livro. E o nosso episódio se chama Leitura, o contato com o primeiro livro e a influência das professoras da educação infantil nos anos iniciais de escolarização. Bom, livro. Livro é uma tecnologia. Como é que se dá contato com essa tecnologia fantástica, apaixonante? Gente, isso aqui é um manancial de conhecimento, é um manancial de possibilidades, de sensações. O livro ele nos permite sentir coisas que talvez a gente não possa sentir na nossa vida cotidiana. O livro nos revela coisas que talvez a nossa vida, o dia a dia da nossa vida não nos mostra. Ele nos leva para espaços inimagináveis, outros países, outras cidades, mundos fantásticos, lendários. É possível não amar? Tem gente que não ama, tem gente que não gosta, tem pai que não lê, tem mãe que não lê, tem professor que não lê. Aí fica um pouco difícil, né? Porque como é que eu vou ensinar uma criança a amar esse objeto se eu não amo? Como é que eu vou fazer com que alguém compreenda que daqui brotam coisas se eu não acredito? Fica para reflexão. Como é que se deu o meu contato com o livro, gente? Como eu falei no vídeo anterior, na minha casa não tinha livro, né? Nós tínhamos uma Bíblia aberta em cima da mesa, num determinado salmo, e era o único livro que a gente tinha em casa. E eu me lembro que um dia eu estava com minha mãe caminhando pela minha cidade natal, São João del Rei, e nós passamos em frente de um prédio que tinha um tonel desses de lata, com lixo dentro. Acho que alguém tinha se mudado e várias coisas haviam sido depositadas ali. Então tinha ali, eu encontrei ali pedacinhos de Lego, peças de Lego, louça quebrada, papel, revistas, né? Tinha um soldadinho de plástico também. E eu peguei as pecinhas de Lego, umas 4, 5 pecinhas de Lego, peguei o soldadinho de plástico e peguei um livro que estava aberto. O livro não tinha capa, não tinha nome, faltava páginas, estava meio capenga, meio caído, meio amarelado, já era um livro velho. E levei para casa, porque ele estava aberto numa ilustração muito bonita, de um campo com um cavalo. Nesse campo, um campo verdejante, aquele cavalo bonito, um cavalo negro, né? Balançando a cauda, e algumas moscas ali ao redor. Eu gravei 2 imagens desse livro. Essa, que eu contei agora do cavalo, e uma outra de um filhote, um porquinho, que estava parado num espaço
de cimento e olhava uma cobra coral que estava ali estirada. Foram as duas imagens que eu gravei desse livro. Mais tarde eu vim a perceber que aquilo não era um livro literário, era um livro de ciências. Mas isso não importa nesse momento, tá? O que importava para mim naquele momento eram as figuras. Eu abri, eu olhei aquele cavalo e eu passei por um processo muito interessante. Primeiro eu identifiquei a figura. O que tinha ali? Um cavalo num campo, tinham moscas, tinha um porco, tinha uma cobra. Cada figura dessa estava num espaço, né? Identifiquei as cores, identifiquei se aquele espaço era quente, se aquele espaço era frio. Eram as coisas que iam se passando ali pela minha cabeça. Depois eu comecei a inventar algumas interpretações. Aquele cavalo estava naquele campo, estava um sol muito forte, então ele estava sentindo calor. E por causa desse calor, ele transpirava. Claro, isso na minha cabeça de menino, né? O cavalo transpirava e as moscas vinham por causa do cheiro do suor, e ele balançava a cauda para espantar as moscas. Eu interpretei aquele desenho. Interpretei também o do porquinho. Ah, tão bonitinho, filhotinho, parado ali observando aquela cobra coral no chão. Ele estava estático, ele estava com medo. Era uma cobra. Podia picá-lo. Veneno. Eu não sabia se aquilo era uma cobra coral verdadeira ou não. Mas eu dei para aqueles personagens características físicas, características psicológicas. Eu coloquei esses personagens num cenário, criei uma ambiência, né, para que essa história acontecesse e comecei a contar essa história que eu inventei para os meus amigos da rua. Eu partia das minhas referências de mundo para criar as minhas interpretações, para fazer as minhas inferências. E eu contava para os meus amigos como se eu soubesse ler aquelas poucas frases que estavam ali embaixo daquelas figuras. Eu não estava alfabetizado. Eu não sabia o que estava escrito ali. Mas eu contava com tanta convicção que os colegas acreditavam que eu sabia ler. Anos mais tarde, quando já alfabetizado, retornei a esse livro, vi que não tinha inventado muita coisa assim estapafúrdia, não. As histórias que eu inventei sobre aquelas figuras, elas faziam um determinado sentido. E eu comecei a me atentar. Poxa, imagem fala. E eu comecei a observar com mais atenção os cartazes, as pinturas, os panfletos. E comecei a entender que existia ali um discurso que não tinha palavras, mas que comunicava alguma coisa a mim. Estamos falando do texto não verbal, imagético, simbólico, que se associa ao texto verbal, com as letras, com o código alfabético, né? Aí fui para a escola, jardim de infância, o meu parque de diversões. Porque o jardim, na minha época, era um espaço de brincadeiras, de descoberta, onde a gente ia brincar com massinha, nós íamos recortar papel, a gente ia pintar com cola colorida, nós íamos sujar a mão com tinta guache e botar a mão na parede. A gente ia cantar cantigas folclóricas, fazer as brincadeiras de amarelinha, pique-pega, queimada, coisas daquele tempo, em que a gente tinha realmente tempo, né? E ali na escola, a professora veio com aquele objeto, livro. E ela nos reunia num espaço, nós ficávamos todos sentadinhos ali no chão, e ela pegava aqueles livros lindos, decorados, maravilhosos, ilustrados. Os que eu mais gostava eram uns livros que tinham uns desenhos que, se você mexesse com o livro, a figura mudava. Aquilo era mágico, era altíssima tecnologia para mim. Adorava aquela magia. Como que aquele livro, assim era Chapeuzinho Vermelho, assim era o Lobo Mau? Ainda existem desses livros, né?
E eu fascinado com aquilo. E aí elas abriam. Vou contar pra vocês hoje uma história de uma menina que foi levar doce pra vovozinha. Sabe o nome dela? Sim! Como é que ela se chama? Chapeuzinho Vermelho! Ah, que bacana! Então significa que a Chapeuzinho dorme aqui dentro. Ela dorme no livro. É ali que ela habita. E todas as vezes que eu quiser me encontrar com a Chapeuzinho, eu posso abrir o livro que eu vou encontrar. Ah, então tudo aquilo que minha mãe me contava, que minhas tias me contavam, moram aqui dentro. E o livro virou um objeto do meu desejo. E quando comecei a ler, eu não parei nunca mais. Olha a importância desse primeiro contato. Olha como que as professoras trabalhavam lindamente. Porque elas mostravam, elas contavam o que estava escrito, mas elas mostravam as figuras. Olha esse desenho. O que você está vendo nele? As pessoas estão alegres, estão felizes? Tem cor? Não tem cor? Ih, que bacana! Será que elas vão a uma festa? O que será que está acontecendo? E a professora ia estimulando, 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 e nós íamos participando da construção daquela história. Nós fabulávamos junto, nós criávamos quase uma outra história em cima daquela que ela estava nos contando. E o nosso processo inventivo fluía. Nós criávamos juntos, nós inferíamos, nós mostrávamos ali o nosso conhecimento de mundo e nós ampliávamos esse nosso universo a partir daquilo que nos era contado, porque às vezes vinha uma palavra que a gente não conhecia e a professora nos dizia o que significava e a gente foi se apaixonando por aquele universo rico da literatura. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que trabalha com criança, tenha uma atenção redobrada com esse objeto. Tenha livros nas mãos, sempre. Haja com naturalidade, leia. A criança vai querer saber, mas por que você está sempre com o livro na mão? O que tem de tão interessante aí? Será que eu também vou achar interessante o que você está lendo? A gente ensina muito pelo exemplo. Às vezes ensina-se mais pelo exemplo que pela fala. É preciso naturalizar esses momentos de leitura, né? É claro que nem toda criança tem livro em casa, foi o meu caso, mas a escola pode ajudar, né? E hoje qualquer escola, por menor que seja, tem sempre uma caixinha com os livros. A questão é como trabalhar. Você que é professor, você lê? Você gosta? Você tem buscado? Você que é pai, está mostrando o livro para o seu filho? Você está lendo perto dele? É possível folhear, é possível escolher. Deixa a criança olhar, deixa a criança ver. Deixa ela decidir. É importante que ela sinta essa autonomia, que ela possa brincar com esse objeto e faça com ela, estimule. Um livro não é só um pedaço de papel com páginas costuradas ou coladas, não. O livro é um objeto, tem um formato geométrico, ele tem uma textura, ele tem uma temperatura. Gente, o livro, ó, faz vento. Trabalha com a criança isso. Olha o ventinho, ó, 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 ó. Sente, 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 sente. Elas adoram. Elas se aproximam. Você pode pegar no livro. Não pode rasgar. É assim que a gente abre, ó. Você passa as páginas com cuidado. Olha que bacana, olha que gostoso que é. Sente o cheiro. Gente, não tem nada melhor que o cheiro de um livrinho novo. E com isso ela vai naturalmente se encantando por esse livro que a gente tanto fala,
É importante ler, tem que ler. Mas se ela não sente essa importância, ela não vai ler. Não é uma questão de dizer, olha, tem que ler porque senão você vai ficar burro, tem que ler senão isso. Livro é fruição, livro é emoção, livro é desejo. Tem que ser despertado, né? Então fica por hoje essa reflexão. E eu queria ler para vocês, para encerrar, para não perder o hábito de ler um poema. Eu queria ler um poema que eu amava quando eu era estudante, nessa época aí de jardim de infância, que se chama O Menino Poeta, e que a professora declamava tão lindamente pra gente. E hoje eu me vejo um pouco nesse poema. Ele diz o seguinte. Aliás, ele se chama O Menino Poeta. É um poema da Henriqueta Lisboa. O menino poeta, não sei onde está. Procuro daqui, procuro de lá. Tem olhos azuis ou tem olhos negros? Parece Jesus ou um índio guerreiro? Tralalali, tralalalá. Mas onde andará que ainda não o vi? Ah, nas águas do Lambari? Nos reinos do Canadá? Estará no berço brincando com os anjos? Na escola, travesso, rabiscando os bancos? O vizinho ali disse que acolá existe um menino com dó dos peixinhos. Um dia pescou, mas pescou por pescar. Pescou um peixinho âmbar, coberto de sal. Depois o soltou outra vez nas ondas. Ah, que esse menino será? Não será? Certo peregrino passou por aqui, conta que um menino das bandas de lá furtou uma estrela. Tralali, lalá. A estrela, num choro, e o menino rindo. Porém, de repente, menino tão lindo, subiu pelo morro, tornou a pregá-la com 3 pregos de ouro nas saias da lua. Ah, que esse menino será? Não será? Procuro daqui, procuro de lá. O menino poeta, quero ver de perto para me ensinar as bonitas coisas do céu e do mar. A vocês, meu beijo e o meu muito obrigado por esse momento tão fantástico de troca de experiências. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Cujo tema será, deixa eu ver, leitura, alfabetização e letramento. Abraços meus.